tudo bom? Eu sou Sol Gomes, para quem não me conhece, e esse é o canal Mente Sol que Mal Acompanhada. Bom, pelo título, As Mães que Balançam os Berços. Gente, que dia? Hoje é sexta, quarta-feira. Fui ao centro da cidade resolver umas coisas para minha mãe. Enquanto, no caminho de volta, eu guardava lá no ponto de ônibus, chegou uma mãe com um menino assim, aparentando uns 16 anos, né? Uma mãe negra, menino, né? Também. E o menino, ele se balançava, tá? Como se fosse uma daquelas, uma das, eu não quero falar das consequências, mas uma das, uma coisa assim que com procedimento assim, né? Desculpa não saber falar direito, comportamental, parecido com pessoas autistas, né? Então assim, ele tinha essa atitude de se balançar e, nossa, mas ele balançava assim, ele estava sentado, né? Ela chegou com ele já chegou assim, e ele balançava os pés ao mesmo tempo, e assim, quem passava por perto, assim, estava sentado no banco, parecia assim que ia dar uma cabeçada na pessoa, né? No menino. E aí eu fiquei olhando assim aquela cena. Você vai cair? E aí um senhor, ela sentou num canto assim, colocou o menino perto dela, né? Ela sentou aqui e tinha um senhor sentado assim. O senhor levantou assintosamente e foi sentar no mesmo banco, mas bem mais afastado. E aí ali ele ficou observando, acho que ele ficou com medo, não sei. E ali ele ficou assim, perguntando, né? Você faz atividade com ele? Porque gente assim, criança assim, tem que fazer atividade física, tem que colocar para fazer as coisas e tal. Aí a mãe assim falava, eu lembro que ela respondia assim baixinho, mas ela olhava para ele com a cara assim de poucos amigos, né? E olhava para ele. E aí no meu banco, eu estava próxima, tinha uma criança, um menino com uniforme da escola, de máscara e tal, com a mãe. Aí o menino estava conversando com a mãe, o menino riu de alguma coisa da mãe, eu estava perto, ele estava falando nem sei o que. A mãe estava lá do outro lado, mas ela olhou na direção do menino assim, sabe? Achando que o menino tivesse rindo do filho dela. Aí quando ela percebeu que ele estava fazendo outra coisa, a expressão dela mudou de novo, né? Ficou mais serena e continuou lá com o menino tomando um negócio e tal. Aí ele parava, tomava, mas depois... Aí eu filmei os pés dele assim, batendo, porque eu jamais filmaria o menino, né? E o senhor que estava perto, ele também balançando os pés, balançando as pernas, assim, e querendo dar conselho para a mãe. Nem perguntou o que o menino tinha, tal, né, com a síndrome, tal. E quando eu falo assim que as mães que balançam o berço, ou os berços, eu fico pensando, eu não sou mãe, né, mas tenho sobrinhos, né, que amo, assim, né, morreria por eles. Mas assim, eu fico pensando nas mães que têm os filhos. Eu vou colocar aqui, gente, com muito cuidado, a palavra assim, especial, tá? Filhos com alguma deficiência, quer seja, né, cognitiva, auditiva, tá? Filhos com paralisia. E eu fico pensando que
eu fico refletindo, e me perdoe a minha ignorância ao utilizar os termos, tá? Me perdoe mesmo, me perdoem a ignorância, mas assim, é interessante e trágico perceber que, na maioria das vezes, essas crianças estão com as mães. São só as mães. Raramente você vê uma criança, tudo bem, a gente pode falar assim, que o pai está trabalhando, mas raramente, gente, raramente você vê uma mãe com uma criança que tem necessidades especiais junto com o pai. São sempre as mães carregando os filhos, são sempre as mães, igual no caso dessa mãe, era nítido que ela não estava confortável, porque as pessoas estavam observando, e as pessoas olham mesmo, e as pessoas não disfarçam mesmo. Então, ao ver aquela mãe ali, eu fiz essa reflexão sobre isso, o quanto essas mães, essas mulheres, né, elas estão sozinhas, o quanto elas ficam sozinhas. Às vezes nem as escolas aceitam essas crianças. É um calvário, é um martírio, é uma via crucis para essas mães conseguirem escolas para esses filhos, né, com necessidades especiais. Então, assim, é incrível como nós, como sociedade, a gente não presta atenção às necessidades das pessoas, dos outros que são diferentes, daqueles que andam cadeira de roda, de muletas, né? Os que não enxergam, né? E a nossa sociedade, ela não foi preparada para essas pessoas, tá? É como se essas pessoas fossem assim, né? Imperfeitas, então não tem lugar para elas aqui na nossa sociedade, tá? Em lugar nenhum, né? Em qualquer prédio, em escolas e nas igrejas, de um tempo para cá que tem havido, né? Essas readaptações, porque elas são necessárias, é obrigatório, é obrigatório. Então, assim, a lei, né, obriga, a lei obrigou, porque pelo amor não foi, pelo amor a essas pessoas não foi. Então a lei, ela obriga. E às vezes para você ter noção das coisas, você precisa ter alguém na família para você prestar atenção, né? Para você ver como são as coisas. E ainda pensando nessa questão assim da maternidade, eu também quero falar nesse tema, as mães que balançam os berços. Eu quero falar, por exemplo, das mães e da avó daquelas 3 crianças que estão desaparecidas lá em Belfor Roxo. Eu até anotei aqui no caderno, para eu não... Esqueci de colocar aqui perto de mim, para eu não esquecer. Olha, hoje, né, elas estão desaparecidas há 67 dias. Elas desapareceram no dia 27 de dezembro de 2020. Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre Silva, de 10 anos e Lucas Mateus, de 8 anos. E a última vez que eles foram vistos numa quadra. Então, eu quero aqui falar, né, citar a Tatiana da Conceição, que é a mãe do Fernando Henrique, a Dona Silva Regina, que é a avó de 2 desses meninos, a Camila, que é a mãe de Lucas Mateus, e a Hanna Jéssica, que é a mãe de Alexandre. Então são mães que balançam berços, são mães que precisam de acalento, são mães que precisam de respostas, são mães que precisam de abraços, e são mães que precisam, mais do que nunca, ter seus filhos de volta, tá? É uma avó que precisa ver os seus netos novamente. São vidas que não sabemos onde estão e que precisam retornar ao lar.
E de acordo com o que elas falam, a gente precisa retornar ao lar da forma que for. É necessário saber onde estão essas crianças. São 3 crianças negras que estão perdidas. São 3 crianças de periferia que estão perdidas. Tá? São 3 crianças de famílias pobres. 3 crianças negras de famílias pobres que estão perdidas. E ninguém mais fala sobre isso, né? A polícia precisa continuar pesquisando. E se fosse, gente, da Zona Sul? Será que elas já não teriam sido encontradas? Será que não? Então, eu estou falando aqui, gente, de mães que estão aí enfrentando as suas batalhas diárias, tá? Uma mãe que está ali na defesa de seu filho, tá? Eu até vou colocar um videozinho assim rapidinho dele balançando os pezinhos, os pés. Mãe que precisa de acalento, e são mães ali, para mim elas representam mães que precisam de acalento, mães que estão na batalha, tá? E eu conheço uma mãe, tá? Que tem um filho autista, que é a Poliana Paraguaçu, né? Filha da minha querida amiga Magali Paraguaçu. E assim, ela luta pelo filho que é autista. E a avó, nossa, mais do que nunca. Então você começa a aprender com essas histórias. E você começa a tentar ver essas crianças e essas mães e essas famílias de uma forma diferente. E essas mães, essas 3 mães que estão com os filhos desaparecidos, elas também precisam dessa mesma atenção. Porque como essas famílias não têm vida mais? Como não se sabe onde estão essas crianças? Então a gente está falando de mães, a gente está falando de mulheres, a gente está falando daqui a um tempo, né? Na próxima semana é o Dia Internacional da Mulher, então não nos venham assim com flores, venham com respeito. Respeitem as histórias dessas mães, respeitem as histórias das mulheres, tá? E deem respostas, deem acalento, deem carinho, amor e dignidade a essas pessoas, porque precisam de respostas. Nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar respostas, precisamos cobrar ajuda, tá? A essas famílias e essas mães que têm essa luta diária, e sem falar dessas outras crianças aí que desaparecem e ninguém mais sabe onde estão, tá bom? É isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.